cada um de nós, principalmente porque a gente está junto aqui, está muito próximo, tá bom? Convidado de agora, o ministrador de agora é o professor Supercílio Barros Filho. É o Super, né? É o professor Super. Ele fez mestrado em Taubaté, fez a pós-graduação na Universidade de Taubaté, é coordenador dos cursos de endodontia de especialização de Anápolis, em Goiás, e coordenador do curso de especialização de endo da BO de Tocantins. O Super sempre teve essa inclinação, né, Sandra, muito próxima da cirurgia. Eu me lembro muito dele e do Fernando, sempre trabalhando muito com muito qualidade, com muita mão para cirurgia. Então, o Super está aqui para mostrar para a gente certamente alguns casos, para trabalhar com a gente certamente alguma alguma casuística e vai falar especialmente sobre cirurgia parendodôntica, mito e realidade. A gente tem aí inúmeras informações, são informações até de fake news que nos perseguem, né? Então, a ideia é que ele possa traduzir para a gente o estado atual e as características de relevância da cirurgia parendodôntica com as observações dele, observações pessoas, tá bom? Super, tá com você. Cadê você? Quero que você fale um Aqui. pouquinho, compartilhe aí a sua tela, a hora que você quiser, para a gente começar a te ouvir. Está compartilhada? Tá chegando a tela do Zoom. Quero ver a tela da aula. A tela da tua aula deve estar aí embaixo. Aqui? Deve estar aí por baixo. Chegou aí? Aí chegou. Agora é só colocar na reprodução lá em cima. Isso. Pronto. Tudo pronto. Tá contigo. Boa apresentação, garotão. Foi no começo aí. Obrigado. Obrigado. Aqui. Boa. Mudou aqui. Boa. Inicialmente, bom dia a todos, né? Nós já tivemos um bate-bola aqui com os amigos, a amiga Sandrinha. Professor Lasmar, inicialmente eu gostaria muito de agradecer o seu convite. Me senti assim, muito honrado, né, de ser lembrado, né? Vocês aí do Sudeste, né? Que sempre são referências. E eu lembro de alguém aqui de Goiás, isso aí muito nos honra, né? E a gente procura fazer da melhor forma aquilo que fazemos, né? E espero que eu consiga trazer alguma informação para que as expectativas sejam respondidas. Não sabemos de tudo, isso aí é verdade, mas sempre estamos buscando o conhecimento. E aquilo que aprendemos, sempre nós primeiro para depois ensinar. Então, assim, eu me sinto muito honrado e orgulhoso de poder estar participando desse encontro grandioso, né, de renome, cheio de feras, né? Eu tive a preocupação e a vontade e a necessidade de convidar meus alunos e ex-alunos. Espero que algum deles esteja participando, tá? Já passeamos ontem aí por temas interessantíssimos, né? Tivemos uma tarde baiana, né? Foi muito proveitoso, né? E estou aqui para falar de cirurgia parendodôntica, né? Mito ou realidade? Nós sabemos hoje que a tecnologia está ao alcance de todos os profissionais que a procuram. A endodontia teve uma evolução tecnológica fantástica, né? E essa evolução tecnológica favoreceu aqueles que se interessaram, aqueles que buscaram e aperfeiçoaram a sua forma de atender, a sua forma de planejar, a sua forma de diagnosticar, a forma de planejar e a forma de executar. E se você adquire uma experiência e adequa a sua experiência à tecnologia, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, né? Você vai aliar
o conhecimento teórico, a sua habilidade, né, esse equilíbrio, conhecimento teórico, habilidade prática com a tecnologia, é o caminho, né? Mas, infelizmente, ainda há casos de insucessos que nós precisamos buscar alternativas para resolvê-las, né? Para resolvê-los. Na endodontia, por exemplo, o microscópio é uma realidade já há algum tempo. Eu me recordo que eu, conversando com meus colegas, quando, em 1995, nós falamos em comprar um microscópio, o pessoal de Goiânia falou: vocês estão doidos? Onde é que vocês já viram falar nisso? Trabalhar com microscópio? A distância sua do paciente, né? E tanto eu quanto o Vicente, que é um colega que tanto o professor Laje Marques quanto outras pessoas os conhecem, o Fernando, né? Então, nós vamos investir nisso aí. Então, tornou-se uma realidade para a endodontia. Hoje nós temos a tecnologia digital, né, da radiografia digital, que nos ajuda muito. Temos o ultrassom, que facilitou a nossa vida endodôntica, né? E ontem nós vimos a Fabíola falando de outras tecnologias aí que têm nos ajudado a potencializar a limpeza e, consequentemente, quando nós potencializamos a limpeza, potencializamos a qualidade do nosso tratamento e potencializamos também o resultado, tá? Vou falar algumas coisas que são básicas, que eu acredito que tenham alunos que tenham saído da graduação agora, que estão cursando pós-graduação, que estão cursando a especialização, e os mais experientes aí, que têm um pouquinho de tolerância comigo com algumas coisas mais básicas, ok? Vamos lá. Segundo o professor Bramante, José Luiz, a tela tem um pouco da tela, está, mas eu consigo ver, né? Não sei se é a forma como está. Deixa eu voltar aqui. Um momento. É que as pessoas, a câmera, Luiz, está por cima do meu slide, mas vamos lá. Professor, o senhor consegue Dentro arrastar a dessas sua considerações gerais, imagem? segundo o professor. Oi? Não, o senhor consegue puxar a sua imagem para o lado e que sai de cima da tela. Se o senhor arrastar o seu rostinho. Se eu arrastar, bom, eu não consegui. Vamos lá. Segundo o professor Bramante, a cirurgia parodontológica ela é realizada para resolver dificuldades provenientes de um tratamento endodôntico ou daqueles que não foram solucionados pela forma do tratamento convencional, né? Envolve a região periapical, a zona perirradicular e regiões adjacentes para onde se estendem as complicações endodônticas. Não raro, você recebe um paciente com uma necessidade de um retratamento, mas um paciente portador de uma prótese, de um pino extenso, ainda um pino metálico, uma coroa muito bem feita, muito bem adaptada, que o colega falou: eu gostaria que você resolvesse isso aí, mas não gostaria que comprometesse a minha parte protética, né? Quer dizer, ele passa a bola para você resolver algo que nem, não foi você que provocou, mas confia em você para você resolver. Então, a cirurgia parodontológica veio para nos auxiliar e buscar esse resultado positivo, esse sucesso, né? Então, não raro nós nos deparamos com uma situação como essa aí, de um dente que teve traumatizado, que não foi resolvido de uma forma convencional, uma reabsorção, que tem um ápice, né? Então, a cirurgia conseguiu resolver. No resultado final aí já tem uma boa reparação. As suas indicações,
aqueles processos periapicais que não regrediram e que você fez um acompanhamento e eles persistem. Como nesse caso, uma lesão extensa como essa. O colega fez um canal, fez outro, e não conseguiu o sucesso que foi o resultado, que seria a cicatrização e o sumiço, né, a formação óssea dessa lesão extensa. A cirurgia parendodôntica veio para solucionar essas dificuldades, né? Em casos de extravasamentos de material, uma gutta percha como essa aí, ou dificilmente nós vamos conseguir via conduta, via radicular, via endodontia convencional, com instrumentos manuais, com instrumentos mecanizados. Há um extravasamento extenso e, com certeza, isso aí atrapalha uma reparação. Casos de desvios das perfurações que não são difíceis de acontecer, aquelas reabsorções apicais, que ainda que você tenha um tratamento radiograficamente bom, não apresenta o resultado que nós esperávamos, não chega àquele resultado. Com a cirurgia parendodôntica, nós poderemos alcançar o resultado final, que é uma boa cicatrização, uma neoformação óssea e a devolução desse dente para a sua função normal. Os deltas de lacerações que não são difíceis de serem encontradas. Ainda que tenhamos hoje instrumentos flexíveis, que tenhamos profissionais com habilidade manual, com boa prática clínica, mas uma dilaceração como essa da imagem, dificilmente a gente consegue fazer uma sanificação total de um canal como esse, de uma anatomia como essa. Vejam aí todo o processo, um anzol, praticamente, dizendo. E ainda, como eu disse há pouco, toda a flexibilidade que os instrumentos nos favorece. Hoje tem uma tecnologia fantástica de instrumentos, sejam eles reciprocantes ou rotatórios, hoje com tratamentos térmicos, mas dificilmente nós conseguiríamos fazer uma boa sanificação ou uma sanificação perfeita em uma anatomia como essa. Então, a solução foi a cirurgia parendodôntica. Não raro nos deparamos com instrumentos fraturados que, ainda que tenhamos habilidade para removê-los, existem aqueles casos. Esse caso especificamente, além de um instrumento fraturado, tinha um cisto nasopalatino. Então, nesse procedimento cirúrgico, nós aproveitamos não só para remover o instrumento fraturado, mas também para a remoção e enucleação completa do cisto nasopalatino. Não raro nos deparamos com fraturas radiculares no terço apical. Nesse caso, especificamente, o colega indicou para fazer, inicialmente, eu queria um retratamento do dente 11. E, quando conversamos com ele, com o paciente, optamos pela cirurgia. Quando fizemos o acesso e preparamos a cavidade para fazer a apsectomia, nos deparamos que o dente visível, ao abrir, ao rebater o retalho, observamos que o dente 12 já tinha alguma coisa diferente do que teria, quer dizer, o trabeculado ósseo já tinha uma ruptura da cortical óssea vestibular. E, ao abrirmos, nos deparamos com essa trinca no terço apical. E fizemos a opção foi de remover essa trinca. E, é claro, gente, quando você faz um bom planejamento e conversa muito bem com o paciente, explica a sua proposição
o que poderá acontecer? O paciente aceita e depois ele não te questiona. Eu costumo dizer para os meus alunos que aquilo que você explica, aquilo que você esclarece, posteriormente não precisará ser justificado. Então, e no jargão popular, né, o combinado não é caro. Você faz um planejamento, faz um bom esclarecimento do paciente e, quando ele observa o que foi feito em momentos futuros, se tiver algum insucesso, principalmente, mas foi muito bem explicado. Então, não precisamos justificar. Foi o caso dessa paciente que ela não sabia, nem o colega que indicou sabia dessa trinca. E, no mesmo momento cirúrgico, já fizemos a opção de fazer as duas parendodônticas. Mas nem sempre tudo são flores, né? Existem as contraindicações, algumas relacionadas ao paciente, principalmente no aspecto de saúde geral, aspectos cardiovasculares, né? Renais, e eu penso que um dos mais difíceis são aqueles aspectos psicológicos do paciente, que esse geralmente nos trazem mais problemas, porque a compreensão, devido a essas deficiências psicológicas, às vezes nos atrapalha muito no planejamento e na execução. Em relação ao operador, é fundamental que eu faça uma autocrítica. Como se eu estou hábil para fazer esse procedimento, se eu tenho essa habilidade, se eu tenho conhecimento, né? Eu preciso conhecer bem as estruturas anatômicas, como eu farei, da forma como eu farei esse procedimento cirúrgico, e, principalmente, eu estou aparelhado para isso, meus instrumentos estão adequados para o que eu pretendo fazer. Então, essa autocrítica é fundamental. Se eu não tenho aquela capacidade, se eu não me sinto capaz, eu tenho que buscar dois caminhos. Ou eu vou me aperfeiçoar para buscar esse conhecimento e essa prática, ou eu vou indicar para alguém que faça, né? Eu penso que não é nenhuma dificuldade você indicar para um colega que vai ter uma resposta clínica melhor que a sua, tá? E relacionados ao dente, tem algumas dificuldades também. Quando você tem uma obturação deficiente, não raro a gente recebe algum paciente já com a indicação de cirurgia parendodôntica. Mas quando você faz os exames de imagem, você observa que o tratamento endodôntico que está presente naquele dente não é um tratamento satisfatório. Então, algo que pode ser resolvido com o retratamento. Aí é o momento de você fazer um esclarecimento, às vezes por colega e por paciente, né? E você resolver não com uma forma cirúrgica, mas sim com um retratamento, né? Se você tem um dente com uma raiz muito curta e ainda assim você vai partir para a cirurgia parendodôntica, aonde vai a sua prática, e nesse momento eu não vou. Se é uma raiz curta, a anatomia vai me dizer se é necessário eu fazer essa bichectomia ou se é necessário só eu fazer uma remodelagem, uma limagem e fazer uma retrocavidade, uma retroobturação. Se tem uma perda óssea muito grande, eu vou mostrar alguns casos aqui, então eu tenho que... Essa contraindicação já me direciona para o que eu farei. A perda óssea aqui não... Eu vejo que o prognóstico não será bom, então nós temos que partir para outro caminho, né? Em casos de inacessibilidade cirúrgica, se você pega um segundo molar inferior, onde a cortical mandibular é muito densa, ela extensa, você precisa fazer um acesso polilingual, então é uma dificuldade cirúrgica muito grande. Então, nós temos que avaliar o que é melhor para o paciente nesse caso, tá? E também em casos de envolvimento periodontal avançado, que o próprio periodontista já está contraindicando, né? Então, existem casos que
a solução não é cirurgia parodontológica, não é retratamento endodôntico. Já tem uma complicação periodontal que o prognóstico é desfavorável. Quando nós vamos fazer esse planejamento cirúrgico, eu preciso avaliar muito bem a área a ser operada. O dente, qual raiz, o acesso que eu farei, por exemplo, se eu vou fazer um segundo molar superior, eu preciso, se tem uma perfuração ou um processo persistente de uma raiz palatina, então tudo isso aí tem que ser avaliado, tem que ser planejado. Eu preciso observar essas estruturas anatômicas, eu preciso avaliar a cortical, a facilidade de acesso, qual que é a relação com as outras estruturas anatômicas, por exemplo, fossa nasal, seio maxilar, qual que é a minha relação, pensando em mandíbula, a relação dessa raiz com o nervo alveolar inferior. Se eu vou trabalhar e vou passar algum instrumento nesse nervo alveolar inferior, já preciso previamente esclarecer, olha, o paciente, você poderá ter uma parestesia, a raiz está próxima do nervo alveolar inferior. Então, isso aí tudo precisa ser esclarecido, né? E qual o nível e extensão dessa lesão, né? Até para eu fazer eu planejar a minha incisão. E, claro, né, no pré-operatório, como os outros colegas já falaram anteriormente, a anamnese é fundamental, o exame clínico é soberano, né? Os exames complementares, seja elas de imagem ou mesmo clinicamente, a extensão, a palpação, né, a avaliação, às vezes o que está provocando, o que está deixando de cicatrizar uma radiolucência apical, uma periodontite crônica ali, pode ser até uma má oclusão. Quem sabe você não precisa fazer um procedimento invasivo no paciente, um ajuste oclusal poderia resolver, né? Quantos casos eu já recebi para retratamento que, na realidade, a dificuldade não era o tratamento endodôntico, e sim uma má oclusão. Então, vamos fazer uma boa anamnese para fazer. Quando eu faço uma boa anamnese, eu tenho um bom diagnóstico, com certeza eu terei um melhor planejamento. E quando eu planejo bem, o que começa bem tende a terminar bem. Tá? No pré-operatório, a preocupação com a medicação, isso é fundamental. Nós vamos ao médico, qualquer procedimento que ele vai fazer, se ele for fazer um procedimento numa unha, ele vai me passar uma medicação. Eu vou trabalhar em tecidos, eu vou manipular tecidos, eu vou trabalhar com um quadro de infecção, por que não entrar com a medicação pré-operatória para prevenir um mal maior? Então, a medicação pré-operatória é fundamental até para que eu tenha um bom pós-operatório. E é fundamental também o aspecto físico e psicológico do paciente. Me aconteceu, não recente, há 2 anos, um paciente foi indicado para uma cirurgia parodontológica, um paciente psicologicamente difícil, já ele tinha 72 anos, e aquele paciente que chega no seu consultório, a primeira pergunta que ele te faz é a pergunta: vai demorar? Quer dizer, você já começa a avaliar o paciente, a psicologia do paciente naquele momento, vai demorar. E ele foi indicado para uma cirurgia parodontológica, e o caso dele realmente era para cirurgia. Era um premolar, um dente 25, que tinha uma coroa, uma prótese muito bem feita, mas ainda em cima de um pino metálico extenso, longo, e uma periodontite crônica que era persistente. De vez em quando realizava fístula. E na minha anamnese, eu descobri que ele era hipertenso. Eu perguntei: tem quanto tempo você não vai... Qual foi a última vez que você foi ao seu cardiologista? Ele falou: acho que 1 ano.
quando o paciente fala que acha que é humano, deve ter pelo menos 2. Aí eu solicitei o risco cirúrgico para ele. Ele falou, não, não precisa, vamos marcar isso para amanhã. Então, eu falei, olha, eu preciso do risco cirúrgico e você tem o seu cardiologista, você vai até ele. Para minha surpresa, 4 dias depois, a esposa dele chegou até o consultório, falou, olha, falou o nome dele, falou, você indicou o risco cirúrgico. Quando ele foi fazer o teste de esteira, o cardiologista já internou ele e fez 4 pontos de safena. Então, veja bem, ele poderia estar correndo risco e eu também estar correndo um risco grande também. Se ele tem alguma dificuldade na minha cadeira, qual seria o fator causador do problema, seja, ainda que ele não tivesse morrido, mas você tem um infarto na minha cadeira, o fator causador seria o dentista. Né? Então, nem sempre, nós sabemos que vocês têm, eu sei que tem muita experiência também, sempre tem um paciente que ele quer que faça a vontade dele, né? Mas nós temos que ter firmeza, né? Nós temos que ter firmeza no nosso diagnóstico, na nossa forma de trabalhar e levar ao conhecimento do paciente a necessidade ou não de aquilo que nós estamos solicitando. Olha aí, no exame de imagem, hoje a tomografia nos ajuda muito. Olha o tamanho desse pino, uma coroa muito bem adaptada, e dente com fístula, fístula persistente, e qual seria a solução? Cirurgia parodontológica. Mas eu tenho uma série de fatores para falar. O tamanho da raiz, a qualidade, o tamanho da raiz, a qualidade da endodontia, o aspecto periodontal, né? Quais as relações com as estruturas vizinhas. Felizmente está longe do canal mandibular. Então, estava tudo favorável para que tivesse sucesso num dente como esse dente 46. Um caso como esse, quando você avalia o dente 22, também uma endodontia radiograficamente boa, mas fístula persistente e sem regressão e já com toda a cortical vestibular palatina comprometida. Então, o caminho realmente foi a cirurgia parodontológica. Quando você faz uma avaliação, você vê que tem mais de um elemento já envolvido, né? É uma lesão muito extensa. Então, quando você faz um planejamento, você avalia uma tomografia, um exame de imagem como esse, você já planeja a sua incisão, qual a extensão dessa incisão, o que você vai, como você fará, né? E até o material que você vai utilizar. Uma lesão extensa como essa, nós precisamos usar um biomaterial para preencher essa cavidade. Seja um biomaterial sintético, seja um PRF ou um LPRF. Quer dizer, nós temos que planejar o que fazer para, no momento cirúrgico, estar tudo pronto. Aí está a radiografia final do pós-operatório. Né? Nós fizemos a bichectomia, os dentes vizinhos respondiam ao teste de sensibilidade térmica, então, naquele momento do cirúrgico, não foi necessário fazer a endodontia. A preservação é fundamental, porque, como era uma lesão muito extensa, não raro pode acontecer de você raspar um feixe vascular nervoso ali, por extensão, e comprometer a vitalidade pulpar de um dente vizinho, como esses aí que estão com essa proximidade. Felizmente, na preservação, esses dentes não perderam a vitalidade e ficou restrito ao incisivo lateral. Foi usado um biomaterial aí para fazer um preenchimento da cavidade. Toda a cirurgia parodontológica que nós fazemos, nós sempre fazemos a retrocavidade e a retroobturação. Nós já tivemos a oportunidade de fazer reintervenção em cirurgia parodontológica
que é feito, quando é feito apenas a apsectomia, sem retrocavidade e sem retroobturação. Então, isso aí normalmente costuma recidivar, né? Então, há algum tempo, os cirurgiões bucomaxilas faziam só a remoção da lesão com a apsectomia e não faziam essa retrocavidade. Hoje, pelo menos aqui em Goiânia, já conheço alguns profissionais bucomaxila que fazem a parendodôntica junto com o endodontista. Ele faz todo o processo de acesso, né, de preparo cirúrgico, o endodontista entra com a apsectomia, retrocavidade, retroobturação, e depois volta para o bucomaxila. Eu entendo que é uma forma responsável do bucomaxilo e também, às vezes, o endodontista que acha que não tem a habilidade, aquilo que eu falei antes, a habilidade de fazer todo o processo cirúrgico, né, de abater retalho, de acessar a cavidade e assim por diante. Isso aí são condições particulares de cada um, mas eu conheço colegas que fazem dessa forma aqui em Goiás. Nosso pós-operatório, fundamental o imediato, que é a medicação, né, para a prevenção do edema, as recomendações gerais de alimentação, né, de manutenção de gelo, a atividade física, seja se for uma atividade física que sempre aquelas recomendações que nós todos sabemos que são fundamentais, e principalmente o controle do edema. Eu observo que quando eu tenho um pós-operatório mais tranquilo, sem edema, o paciente fica mais tranquilo. Ele recebe muito bem, porque geralmente quando fala em cirurgia, alguns pacientes já arrepiam, né? Então, isso aí é fundamental. E ele tem um pós-operatório tranquilo, isso aí é bom para o profissional que fez o procedimento, porque o paciente sente segurança, né? E pode passar a ser até um indicador seu, né? E o pós-operatório imediato, que aquele acompanhamento clínico é fundamental, e o tomográfico, né? Pós-operatório, 3 meses, 6 meses e anual. Isso é fundamental. Como nós fazemos a preservação na endodontia? Isso aí é básico, né? É básico e fundamental, apesar que difícil, porque não são todos os pacientes que são colaboradores. Princípios cirúrgicos gerais. O que seria isso? Isso aí seria momentos antes do procedimento em si. Quer dizer, eu preciso reduzir aquela contaminação bucal inicial. Quer dizer, o dicloronato de clorexidina é fundamental fazer o bochecho. Eu costumo passar um Decadron pré-operatório. Quando o paciente chega para o procedimento cirúrgico, já é administrado um Decadron. A paramentação sua, né, é fundamental. Você está fazendo um procedimento invasivo, né? Então, todo a asepsia do campo operatório, até a montagem da mesa clínica, vai facilitar o desenvolvimento do seu procedimento cirúrgico. É importantíssimo que o paciente não sinta desconforto no momento da cirurgia. Então, a anestesia é fundamental. Nada. Olha, é muito ruim quando você está no meio de uma cirurgia, o paciente inquieto, relatando dor, né? Você está com o microscópio ali, ele movimentando, toda hora você perde o foco do microscópio, né? Então, isso aí uma boa anestesia é básica e nos ajuda bastante. Importante a incisão que você planeja, uma boa divulsão, né? A osteotomia, curetagem, quer dizer, são procedimentos, princípios básicos que vão interferir no resultado final. Nós temos vários tipos de incisão. Hoje, eu prezo para evitar uma relaxante vertical. Tende mais, se eu faço uma incisão intracircular, tendo mais a fazer uma relaxante horizontal, que eu tenho um pós-operatório melhor, uma cicatrização melhor, né?
A preocupação no momento da incisão, a posição da lâmina, uma lâmina mais delicada, mais delgada, eu gosto muito da 15C, quando você faz essa incisão de uma forma contínua, você tem uma reparação por primeira intenção, você vai colabar os retalhos de uma forma mais adequada e, em consequência, você tem uma cicatrização perfeita. Existem casos que não mostram nem a cicatriz quando há. A maioria das vezes não há, se for ainda pensando em uma incisão em gengiva inserida, né? Essa incisão, seja na gengiva inserida ou intracircular, depende muito da sua avaliação que você vai fazer do dente. É um dente com prótese, tem receio que haja uma retração que vai expor a cervical da coroa. Então, nós temos que evitar uma incisão que possa provocar isso aí. Quer dizer, nós vamos resolver um problema e arrumar um outro, né? Sempre estar trabalhando em osso sadio, osso bom, né? E estender. Eu costumo dizer para os meus alunos que eu não posso ficar brigando com o retalho enquanto eu faço o procedimento. Quando eu brigo com o retalho, eu estou arrumando uma dificuldade a mais para eu resolver o problema através da cirurgia. Eu posso, como eu disse anteriormente, conforme o dente que eu vou operar, se ele tem uma prótese, eu devo evitar uma intracircular, porque se tem uma prótese, já tem uma tendência a ter uma retração gengival e uma exposição da cervical da coroa. Existem alguns casos que a lesão é tão extensa, com perda óssea muito grande, se você faz uma na linha muco-gengival, às vezes vai ficar parte, aquela linha de gengiva inserida, a lesão já está ali por baixo. Então, nós temos que fazer um bom planejamento. Se tem uma lesão muito extensa, é preferível fazer a intracircular, porque eu vou visualizar toda a extensão da perda óssea. Se eu faço na linha muco-gengival, pode ser que aquela gengiva inserida vai mascarar uma perda óssea que, por um motivo ou outro, eu deixo de curetar. Tá? Sempre fazer uma incisão, se eu vou fazer uma vertical, uma relaxante, entre as eminências ósseas, não, ela nos permite uma melhor cicatrização. Evitar os freios, bridas, né, o forame mentoniano, né, e as estruturas anatômicas importantes, né? Se eu for fazer uma relaxante em cima do mentoniano, eu poderei comprometer o nervo alveolar inferior. Ilustrando, né, a forma o que eu falei antes, né, tem os colegas mais experientes, fazem cirurgia, a paciência, porque deve ter alguns aí que não são tão experientes com cirurgia, por isso que eu estou mostrando. Quando eu faço uma intracircular, na linha muco, ou melhor, intracircular, né, na linha de suco gengival, ou na linha muco-gengival. Todas essas incisões têm nome, né? A posição e a importância de uma lâmina mais delgada, mais fina, ela nos permite uma boa cicatrização, que ela não vai ter um repiques, né? Não vai ter as rebarbas dos retalhos, né? Não raro nós precisamos fazer um acesso por palatino. Aí nós fazemos sempre uma linear na linha do sulco, no sulco gengival. E no palato, infelizmente, é uma região difícil, que é pouco vascularizada, então nós temos que agilizar o nosso procedimento cirúrgico para evitar um processo de necrose, né, devido à pouca irrigação que existe nessa região. Novamente, uma triangular, quando você só faz uma relaxante de um lado, né, sempre para buscar um acesso melhor, para você não ficar brigando com o retalho, né? Ela tem vários nomes, eu penso que não é importante, né, nesse momento.
regiões anteriores. Nesse caso específico, paciente portador de prótese. Então, eu tenho que fazer um bom planejamento para eu evitar um outro problema que poderia ser uma retração gengival. As trapezoidais, né? Geralmente, quando nós trabalhamos em um elemento dental só, né? Quando nós precisamos estender um pouco, pelo menos um dente vizinho para cada lado. Então, se você vai trabalhar num dente 11 ou 21, com certeza, lembrando da anestesia, nós vamos ter que fazer uma boa anestesia, tanto de um lado quanto de outro. E não raro também nós fazemos, hoje tentamos evitar essas relaxantes bilaterais. E o que nós buscamos? Tudo isso nós estamos preparando para ter acesso ao ponto que tem a lesão, que tem uma periodontite, para fazer uma boa apsectomia, fazer um bom acesso, uma boa retrocavidade e uma boa retroobturação. E o que eu estava falando de instrumentos, é fundamental esses espelhos aí, esses microespelhos que nos ajudam muito. O microscópio nos ajuda demais. Agora, sem um espelho como esse, ele fica quase que, não digo inútil, né? Mas ele não vai levar para você o que ele pode oferecer na sua totalidade. A psectomia em si é remover a porção não obturada ou, às vezes, até parcialmente obturada da raiz. Remover o terço apical. Geralmente, nós fazemos uma remoção de 2 a 3 milímetros. E é importante aquele fragmento, você observar aquele fragmento. Quantas vezes você pega aquele fragmento e observa, está lá o biofilme em volta do canal, o que justifica a lesão persistente. Você observa o conduto no canal, está totalmente escuro, totalmente escuro. Nesse caso aí, é possível ver que próximo à gutta-percha tem uma linha, tem um halo escurecido. Isso aí é biofilme. A limpeza não foi adequada, por isso a lesão persistente. Se tem uma dilaceração, precisa removê-la toda, né? E nesse caso aqui eu vou ter o acesso ao canal. Esse biofilme aí, eu vou remover tudo com ultrassom, tá? Em algum momento da nossa vida, nós fizemos uma incisão em 45, uma apsectomia em 45 graus. Mas tantos artigos foram publicados mostrando casos de recidivas. Por quê? Porque havia uma exposição maior dos canalículos dentinários. Esses canalículos, quando você faz uma incisão em 45 graus, você expõe muito mais canalículos dentinários que se for em 90 graus. Então, a vantagem dessas biseladas, dessas apsectomias em forma de bisel, é que facilita a visualização do canal ou da obturação. Ele tem um acesso mais direto ao forame, mas tem a desvantagem de aumentar a exposição dos canalículos dentinários. Você faz uma retrocavidade, mas vai ficar canalículos expostos, que a retroobturação não obliterou. Então, você precisa fazer quando fazíamos isso, nós fazíamos uma cavidade retrógrada mais profunda, né? Mas hoje nós não fazemos mais em angulada, assim, nós fazemos em 90 graus. E, felizmente, a tecnologia que eu falei anteriormente nos ajuda. Usávamos muito broca Zecria para fazer a apsectomia. Nem sempre a gente conseguia visualizar o terço removido, porque a Zecria destruía. Se você não tivesse com um contraângulo muito bem balanceado, o rolamento muito bem balanceado, ela vibrava muito, ela destruía aquela parte apical. Agora, com o enxerto ultrassônico e a blade sonic da Elsa, nós fazemos uma cavidade, uma apsectomia perfeita. Nem sempre a gente precisa fazer aquela limagem final, porque o corte fica lisinho. Quer dizer, você trabalha em 90 graus,
perfeitamente, nos favorece muito a apsectomia, nos favorece. E, é claro, 90 graus, nós vamos expor menos canalículos dentinários, mas nós vamos ter uma dificuldade visual maior. Então, a importância do microespelho, do instrumento adequado. A desvantagem do 90 graus é exatamente a dificuldade de acesso e visualização do canal radicular, mas eu vou reduzir a possibilidade de microinfiltração apical e vou remover a menor quantidade de tecido dentinário, né? Aí está, olha, não está em forma de bisel, mas eu estou visualizando muito bem com um microespelho. Então, eu tenho uma visão perfeita. Nesse caso, eu já poderei entrar para preparar a retrocavidade. E me recordo também que quantas vezes, quando nós não tínhamos acesso ao ultrassom, para fazer essa retrocavidade, nós quebrávamos uma lima manual, dobrávamos e pegávamos um porta-agulha e fazia essa retrocavidade com uma instrumentação manual, preparando, tirando aquele biofilme, e hoje, com o ultrassom, a nossa vida mudou, né? E, como eu disse anteriormente, a apsectomia sempre com retroobturação. Então, eu preparo a obturação apical, para promover um selamento apical, é fundamental. Sempre usamos aqueles canais inacessíveis, canais laterais, às vezes em perfurações, nós temos casos de perfuração que usamos a parendodôntica. O ultrassom, o que ele veio nos facilitar? O acesso direto à raiz. Nós temos os insertos curvos com a ponta diamantada, que ele tem uma angulagem que facilita essa penetração no forame onde nós fizemos a apsectomia. Vamos remover menor quantidade de tecido dentinário, de tecido ósseo, porque eu não preciso ampliar tanto a cavidade óssea. Antes, quando fazíamos com aqueles micromotores da cabeça bem pequena, quer dizer, era baixa rotação, você ampliava muito a osteotomia. Quer dizer, era uma dificuldade a mais. Com os insertos, nós conseguimos fazer uma parede com a retrocavidade paralela ao canal, né? Quer dizer, nós vamos trabalhar sempre no canal. Muitas vezes, quando um pino é longo, nós removemos todo o amálgama, ou melhor, toda a guta percha, a gente consegue visualizar a ponta do pino. O ultrassom dá uma polida na ponta daquele pino. A gente consegue ver. A irrigação nossa é facilitada, porque o próprio ultrassom já irriga. Nós podemos, se for um caso muito amplo, lesão persistente, não raro nós colocamos o hipoclorito para fazer a irrigação, mas, de modo geral, soro fisiológico. Então, quando eu uso o ultrassom, a quantidade de esmerilha é mínima, né? Pouquíssimos detritos quando ficam, né? E, consequentemente, também eu vou diminuir o risco de uma perfuração. A ELS também esse inserto para a osteotomia é um inserto esférico, diamantado, que facilita muito. Às vezes você vai usar um wash beam, ou antes usávamos uma alta rotação, ou uma ponta biangulada, né, com uma redutora, com uma broca esférica longa, para fazer a osteotomia. Essa osteotomia hoje nós podemos fazer com esse inserto ultrassônico, que ele nos permite um desgaste mais regular, um desgaste mais adequado, né? E os insertos para retrocavidades. Esse primeiro inserto para retrocavidade, para osteotomia, e está o Blade Sonic aí em ação. Olha aí. A ação do Blade Sonic, nós temos sempre... Eu não posso fazer com o Blade Sonic, eu não posso fazer um movimento de báscula, um movimento de alavanca com ele, que ele fratura. Tem que ser um movimento de vai e vem, né? E aí está
um inserto fazendo a retrocavidade, fazendo o retropreparo. Aí, nesse momento, remove-se a obturação, remove-se todo o biofilme e já está preparando a raiz para receber a retrocavidade, a retroobturação. Vejo que era uma lesão extensa, né? Na radiografia mostra uma lesão extensa. Eu tenho a tomografia também, acho que fica mais fácil de ilustrar, porque ficou muito extensa essa aí. E optamos de fazer a cirurgia parentodôntica. O que nós usávamos anteriormente? Já usamos amálgama, gutapercha para fazer cimento de óxido de zinco eugenol manipulado, o IRM, o Super EBA, que foi, quando lançou, foi muito bom, cimentos de ionômero de vidro, cimentos endodônticos para fazer a retrocavidade. Hoje, felizmente, pela vinda de novos produtos, nós não usamos mais esse material. Nós temos algo melhor, né? Que aquilo que nós sempre buscávamos, que é os materiais retroobturadores, que nós buscávamos a característica ideal, que seria de uma boa adesão às paredes cavitárias, um bom selamento dos canais radiculares, atóxico, ou seja, bioinerte, que os tecidos periapicais fossem bem tolerados, né? Bem tolerados pelos tecidos periapicais, ou seja, um material biocompatível e que pudesse proporcionar um bom reparo, ou seja, bioativo, bioestimulantes. Fácil manipulação e fácil inserção na cavidade. Isso aí ainda não temos 100%, mas já temos materiais melhores, que não seja corrosivo ou eletroquimicamente ativo. O problema da mancha. Nós usamos muito tempo o MTA também, o MTA cinza, que para perfurações próximas à crista óssea, eles manchavam, né? Que sejam hidrófilos, ou seja, a umidade não altere, não leve à contração ou expansão, e que radiograficamente nós possamos visualizar perfeitamente, né? Então, o material, esse material que nós precisávamos, chama-se hoje biocerâmico, né? Daqui um pouco o colega vai falar mais sobre isso aí. Eu trouxe algumas coisas, mas até depois que eu vi os temas, e como ele vai falar sobre biocerâmico, eu não vou entrar nesse mérito aí, tá? Mas o biocerâmico hoje, ele nos favorece muito na busca do sucesso, na busca do resultado. Inclusive, um membro da nossa equipe de professor de endodontia, hoje está testando, eu vou mostrar daqui um pouco, o BioC, o BioC monodose, né, para aplicação na retrocavidade. Eu vou mostrar daqui um pouco. Então, quais são esses materiais retroobturadores que nós usamos hoje? São os biocerâmicos. O BioC Repair monodose, que já tem ele no mercado, mas ainda está sendo pesquisado, tá? Está acontecendo algumas adaptações que eu vou mostrar para vocês daqui um pouco, por sugestão, tá? O BioC Repair Put, que hoje ele tem a consistência de uma massa de vidraceiro, então é mais fácil nós levarmos a retrocavidade. O MTA, nós usávamos, depois que deixamos de usar aqueles cimentos endodônticos, óxido de zinco, IRM, etc., nós passamos a usar exclusivamente o MTA. Usamos muitos anos o MTA. A dificuldade do MTA é a manipulação. Ele é difícil, não é que é difícil manipulação, mas quando você manipula um pouco, leva a cavidade, quando você vai buscar mais um pouco, ele já secou. Então, quando você tem um auxiliar que ele entende bem o produto, entende bem como funciona o MTA, facilita o nosso trabalho, mas ele tem uma certa dificuldade para levar na cavidade para manipulação. Lançaram o MTA Repair, o HP,
que é o de alta plasticidade. Já melhorou bastante o MTA nesse sentido. Depois lançaram o MTA Repair forma PUT. Muito bom. Só que, na minha observação, ele vem numa bisnaga e essa bisnaga você não consegue usar toda ela, porque o final dela resseca, ela não sai da bisnaga. E agora veio o BioC Repair, que essa parte de secar vai ser resolvida. Aí na imagem está uma retrocavidade já, está na fase final, uma retrocavidade com a retroobturação. Isso aí foi feito com o BioC Repair, na forma de PUT. Aqui está mostrando um acesso já da retrocavidade, já foi feito a retro. Deixa eu ver. Olha aí, esse caso é recente, eu não tenho controle. Aqui já foi usado o monodose. O monodose, eu vou mostrar a imagem daqui um pouco, ele vem com um aplicador e uma cápsula. Nós usamos inicialmente a cápsula, até o professor Vicente Rocha Gonçalves, que é da nossa equipe de endodontia lá da BO de Anápolis, ele está fazendo um trabalho juntamente com a Ângelos para melhorar a aplicação do MTA Repair monodose. Esse caso foi feito com esse produto. Ele vem numa bisnaga que é adaptada a um aplicador, mas era muito calibrosa a extremidade dele, onde você iria injetar na retrocavidade. Por sugestão, eles mudaram a forma de aplicar e tem uma ponta adaptada hoje. Tá? Tem uma adaptação. Paciente com fístula persistente, observamos que a endodontia estava insatisfatória, mas uma prótese muito recente, até um pino seria passível de uma remoção, mas o paciente não queria perder a prótese, que estava muito recente. A opção foi a parendodôntica. E aí, esse vídeo, aí está usando, já tinha feito o acesso à apsectomia e estamos usando o enxerto para fazer a desobturação. Sempre com a irrigação, com soro fisiológico. O ultrassom nos permite isso, a remoção da gota percha. Olha o que eu falei, os insertos de ultrassom nos favoreceram, né? Isso aí nós fazíamos antes manualmente com a lima adaptada. Não era a mesma coisa. E tínhamos resultados bons. Vejam que a incisão não é tão grande, a osteotomia não foi tão grande. Esse cuidado aí é fundamental no momento de fazer o retropreparo. Caso, como eu disse inicialmente, eu ainda não tenho programação dele. Esse caso foi feito em novembro, no final de novembro de 2024. Feito a retrocavidade, olha lá, aqui nós vamos usar o monodose já com uma ponta por sugestão do professor Vicente, que a Ângelos adaptou uma ponta mais fina, que ela consegue, olha aí, antes, nessa cápsula vinha uma ponta mais calibrosa, agora a gente consegue penetrar na cavidade. Ela foi adaptada e você vai modelar de acordo com a angulagem. É uma pistola que você vai injetando o MTA, ou melhor, o BioC Repair. Olha lá, você vai injetando. Antes nós levávamos o MTA, condensávamos com pano de papel,
ou com condensador de Barnabé, e fazer essa condensação. Agora, com essa ponta, ele já sai condensado, né? Aí está. Aí está na forma original do aplicador Biocer Repair monodose. Veja que era uma ponta muito, muito calibrosa. Por sugestão do professor, exatamente, eles mandaram para ser testado, então, algumas cirurgias nós estamos fazendo com ele, e chegamos à conclusão que, como era muito calibrosa, precisávamos melhorar o aspecto da ponta do aplicador. E, daquela forma, ajudou bastante. É claro, depois que você leva, você precisa fazer precisa brunir essa cavidade, né? Detalhe, depois que você preenche a retrocavidade com o biocerâmico, você pode irrigar para tirar aquele excesso que fica ali na cavidade. Quando nós usávamos o MTA da forma com um condensadorzinho manual, você sempre tínhamos excessos. Quando você já preenche toda a retrocavidade, que você irriga, tudo que está na loja óssea é removido, mas da cavidade não sai. Aí estão os biocerâmicos, né? O monodose, eu falei antes, o Biocer na bisnaga, quando esse da bisnaga que eu falei que eu nunca consegui usar ele todo, porque o final dela ela fica seco, né? O Biocer, o Repair HP, já melhorou muito em relação ao MTA, né? O MTA Repair HP, que é o de alta plasticidade, e o MTA convencional, que vem nos envelopes. E, para os preenchimentos das cavidades e defeitos ósseos, nós usamos os biomateriais, né? Tem uma série deles aí, e conforme a extensão da perda óssea, não só os biomateriais, mas também as membranas, para evitar uma invaginação de tecido mole, né? Para melhorar a reparação. Nós estamos buscando uma reparação melhor possível, então os biomateriais nos ajudam e muito. Aí o preenchimento, nesse caso foi usado o Lumina Bond da Critéria, e a membrana também foi uma Lumina Coat da Critéria. É um produto que é mais em conta, geralmente nos cursos nós usamos esse material, quando pacientes dos cursos de especialização. Aquele caso que eu mostrei do procedimento, aí já na parte final, veja o que eu disse aí nessa segunda imagem. Eu não estou conseguindo, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu cursor. Nessa segunda imagem está mostrando o tamanho da perda óssea do dente vizinho, né? Do dente 11, do dente 21. Veja bem que a raiz dele estava do terço médio e apical exposto. A raiz estava exposta. Foi feito o controle com acompanhamento da sensibilidade térmica, né? E deixa eu ver se já tem preservação desse caso. Não, não tem. Além desses biomateriais, nós também usamos esses biomateriais que são o LPRF e o APRF, que são os ricos em plaquetas, né? A dificuldade, e o professor que falou na revascularização foi muito feliz quando ele disse que o paciente já chega assustado para fazer um procedimento. No caso dele, uma criança. No meu caso, nem sempre, quando fala em cirurgia, o paciente recebe com tranquilidade. Aí você ainda vai tirar sangue do paciente, é mais um susto, né? Mas existe essa possibilidade e nós já temos casos com isso aí. Olha, foi feito paciente que
colheu sangue, esse que eu fiz em conjunto com um colega que é bucomaxilo, ele é implantodontista, e pediu para nós fazermos a cirurgia juntos. Então, ele colheu o sangue, ele preparou as membranas para nós fazermos os plugs da cirurgia. Aí está, aí estão as imagens, né? Na primeira imagem, um microespelho mostrando já a apsectomia, já antes da retrocavidade, e na sequência, nós fizemos a retrocavidade e a retroobturação, e no final colocamos os plugs de PRF. Ao invés de usar aqueles biomateriais anteriores, né, sintéticos, nós usamos a LPR-PRF. Vários artigos mostrando o uso das cavidades, do preenchimento das cavidades das lesões císticas com LPRF. Tá? É uma realidade hoje, mas é também uma dificuldade para alguns pacientes. Tá? Aquele caso específico, que a endodontia foi feita em 2013, em 2016, isso já é o acompanhamento daquele caso, tá? Onde tinha uma perda da cavidade óssea, da cortical palatina, foi preenchido e, na preservação, já está mostrando a reparação de toda a cavidade óssea, toda a cortical óssea sendo formada. Olha aí, o rompimento da cortical óssea, a expansão dela, a área hipodensa. Imagem de tomografia. Olha a extensão dessa perda óssea. Quer dizer, toda a cortical, tanto palatina quanto vestibular, perdida. É interessante nesses casos que esse é um dos únicos casos que a gente não consegue uma anestesia perfeita, e quando você geralmente tem aquela lesão cística, tem uma fibrose muito grande, e ela adere ao palato. Quando você está curetando ali, por mais que você anestesie e faz uma anestesia no forame incisivo, o palato, pela sua pouca vascularização, quando você cureta, não raro o paciente reclama um pouquinho de dor no momento que você está descolando essa lesão cística. Aí estão os controles. São casos distintos, viu, gente? São dois casos diferentes, tá? 2013, 16, já 16 até 2017, são dois casos distintos. Um caso de 2013 e outro de 2016. Olha o tamanho dessa lesão. Vê que já tinha dificultado, já estava empurrando as raízes. Foi feita a endodontia, mas não teve um resultado satisfatório. Partiu-se para a cirurgia. Olha o tamanho da perda, tanto da cortical vestibular quanto palatina. Cortical rompida. A endodontia foi feita, não resolveu. Removemos a parte cirúrgica. Entendo que essa imagem não está tão nítida aí, mas olha o tamanho da lesão.
a enucleação do cisto. Olha o tamanho da cavidade. Olha o tamanho do cisto. Aqui o momento cirúrgico é a enucleação. Olha o tamanho da perda óssea. Esse caso que eu falei, se eu faço uma incisão a nível de gengiva inserida, eu não iria visualizar essa perda. Por incrível que pareça, esse dente ainda estava firme na arcada. Quer dizer, a incisão intracircular me permitiu eu visualizar essa perda, né? Esse caso foi feito com obturação simultânea. Nós fizemos a parendodôntica e a obturação do canal simultaneamente. Nesse momento, estava fazendo o preparo, a irrigação, fazendo a sanificação e a modelagem do canal. Vejam, tanto o dente 21 quanto o dente 22. Estava secando os condutos. Chama a atenção novamente pelo tamanho da perda óssea. Esse paciente é um paciente do nosso curso de Palmas. Foi feito dentro da clínica em Palmas. Me deu muito trabalho para fazer essa preservação. Eu corri muito atrás dele. Eu tive, inclusive, que pagar a tomografia dele. E olha aí, foi feito em 2022 o procedimento. Olha, em setembro de 22, em agosto de 23, já tinha essa reparação. Aí é onde eu pergunto, né, se a endodontia é mito, ou melhor, se a cirurgia parendodôntica é mito ou se é realidade, né? Olha aí como está. Só as datas estão invertidas, né? Na realidade, essa primeira imagem em agosto de 20, ou melhor, está correta. Essa primeira imagem é setembro de 22, em agosto de 23. Olha o nível da reparação. Olha, em setembro de 22, cortical toda rompida. Em menos de um ano depois, olha a cortical restabelecida, reparada, né? Quer dizer, houve uma completa formação da cortical óssea. Aí vem a pergunta novamente, é mito ou é realidade, né? Olha esse caso, salvo engano, é do professor Fernando Camapum, tá? Uma lesão lateral, persistente, foi feita a apsectomia com retrocavidade e mais o preparo da perfuração. Olha, eu tenho o privilégio de trabalhar numa equipe que nós somos 5 professores, dos 5, 4 fazem cirurgia. Então, o nosso curso direciona também para a cirurgia, não dentro da endodontia, fazer a cirurgia parendodôntica. Olha, foi feito com MTA, fechou, retrocavidade no ápice e retroobturação, mais fechamento, tamponamento da perfuração lateral. E olha um caso, um ano depois. Aí pergunta-se novamente, é mito ou realidade, né? Esse caso de reabsorção apical. Reabsorção apical, que a endodontia, o tratamento endodôntico, com todo o aparato que nós tínhamos, não resolveu.
mas a cirurgia parendodôntica, ainda na época, nessa época, 87, usou-se gluta-percha para a retrocavidade. Sucesso, olha a lâmina dura formada, né? Olha casos de calcificação com desvios. Aquilo que eu disse, olha, adaptação dos instrumentos, são casos antigos. Tinha, além da perfuração, a calcificação. Na tentativa de encontrar o conduto, houve um desvio. Olha aí. Caso feito com pulpação. Foi feito, como não teve acesso ao terço apical, devido a essa calcificação no terço médio, e na tentativa de buscar o terço apical, houve desvio. Foi reparado cirurgicamente e teve sucesso. Vamos para esse caso. Olha lá. Mesmo caso, uma prótese recente, problemas persistentes, pinos longos, mas optou-se pela parendodôntica. Esse caso com MTA. Veja a nitidez da imagem, da obturação, né? É importante, sempre que fazemos esse caso foi feito com zecria, então fazer uma limagem do terço apical para ajudar na reparação. Quando nós temos cavidades com ângulos retos, quer dizer, osteoclastos vão ter que trabalhar mais tempo para arredondar essas arestas, e a gente pode ajudar a natureza para facilitar a reparação. Olha aí, pós-operatório. E 8 meses depois. Sucesso. Olha aí. Fazendo o tampão com hidróxido de cálcio. Olha, o hidróxido de cálcio e o MTA. Isso aí é um caso também de um tempo atrás. Nós fazíamos o preenchimento com o MTA, fazia toda a retrocavidade e fazia esse tampão em cima do MTA. Como se fosse um material de preenchimento. Esse aí, com certeza, seria reabsorvido, né? Era mais um aspecto que nós levávamos na cirurgia para buscar o sucesso. Esse caso. Fizemos a opção da linha mucogengival exatamente por ser um portador de prótese. E tínhamos a preocupação de não provocar mais um problema. A importância de uma lâmina delgada, de uma lâmina bem afiada, né? Uma lâmina delicada. E não tirar a incisão, não tirar o instrumento da incisão.
Esse caso já tem um tempinho também. Se observarmos, até o sugador ainda era metálico. Vou passar para frente para não demorar tanto, tá? É esse aí o caso. Já foi feito com biocerâmica, tá? Eu queria mostrar um aspecto da... Porque aquele vídeo era muito longo. E pelo visto, né, professor, eu acho que o meu tempo já está esgotando, né? Aí a reparação. E aí a preservação. E nós resolvemos um problema sem provocar outro, né? O que é o ideal. Tanto para o vestibular quanto para a latino. Quer dizer, é um acompanhamento, a preservação, ela não se resume apenas numa radiografia ou numa tomografia. Tem que também haver uma avaliação clínica. É fundamental. Um momentinho aqui que eu não conectei meu carregador. Olha aí, o primeiro controle desse caso, já com 7 meses. Mas, no outro caso, aqui está fazendo uma relaxante. Com a intracircular. Curetando a lesão. Curetando e sempre irrigando. Olha o tamanho da perda óssea. Muito extenso. Era um forame lateral, fazendo a retrocavidade. Olha, o enxerto ultrassônico nos ajuda muito, muito. E, é claro, sempre ainda fica uma outra peça aderida que nós temos que lançar a mão dos instrumentos manuais, né? Para facilitar e para fazer uma boa sanificação aí daquele terço apical. Isso eu tenho muita dúvida sobre. Aí já foi feita a retrocavidade, fazendo agora o preenchimento com biomaterial da loja CIS. Pois vai nem olhar, né? Cavidade preenchida, reposição de retalho, sutura.
Apareceu, nem puxou. Está o resultado final. Você já foi o BioCRPE. Já uma preservação, a primeira radiografia de pós-operatório e a segunda já de preservação. E aí, um artigo de 2017 já falando das falhas, usando Bildentini, né, como comparando o Bildentini com o PRF. Acompanhamento com o PRF, falando também de PRF. Agora, o PRF eu usei muito bom. A minha dificuldade, às vezes, é com o paciente, nem todo paciente gosta da remoção sanguínea. E agora, esse aqui é um artigo que está comparando o ProRoot MTA com o MTA, ou seja, o MTA é um biocerâmico, né? E tem um caso, eu até vou passar para frente, tem um caso que estão usando já um guia para fazer o acesso à microcirurgia. Né? Tá tendo, assim como nós temos o endoguide, agora tem o guia para a microcirurgia. Né? Esse é um artigo de 2 casos clínicos, um artigo de 2019. Não tenho visto relatos de uso desse guia, tá? Mas é só para ilustração. Aí está o guia. Mas eu não encontrei mais artigos falando desse guia, tá bem? Você usa uma trefina para ter acesso ao ápice e já faz tanto a cavidade, faz a osteotomia, quanto a apsectomia com a trefina. Aí a retrocavidade com retroobturação. A sequência das imagens. Esse aqui é um outro caso que olha a extensão e o calibre do pino, o tamanho da lesão e 2 anos depois, olha a reparação, né? Então, eu não tenho dúvida em afirmar que a cirurgia parodontológica hoje é uma realidade, tá? E aproveito para finalizar. Em Goiás, nós temos muito cerrado. No cerrado, nós temos essa frondosa árvore, que é um ipê. Especificamente, esse é o ipê amarelo. E numa daquelas minhas voltas de bike, eu me deparei com essa árvore. Eu, além da endodontia, eu gosto muito de música, e uma das minhas bandas prediletas é o Pink Floyd. Pink Floyd tem uma música que chama-se Dark Side of the Moon. E quando eu visualizei essa árvore, esse ipê amarelo, que eu fotografei, falei, vou pôr numa aula de endodontia, porque a endodontia também tem um lado muito obscuro que está mais na nossa sensibilidade tátil, na nossa sensibilidade mental, e visualmente nós temos algumas limitações e temos muitas. Então, eu quis apelidar isso aqui de Dark Side of the Tree, né? Lembrando da música do Pink Floyd e lembrando da endodontia. Tá? Quero muito agradecer a atenção de vocês. Espero que tenha... Se alguém aprendeu alguma coisinha ou tirou algum proveito, eu já me dou por satisfeito, né? Porque, primeiro, nós não sabemos tudo, primeiro, nós precisamos passar aquilo que sabemos, mas todos nós temos conhecimento.
E sempre que eu tenho isso comigo, quando eu vou no congresso, que eu aprendo alguma coisa, um item, dois itens, eu já estou no lucro, porque é algo que eu não sabia e passei a saber. Tá? Quero agradecer a presença de vocês e só falar mais alguma coisa, né, que é o nosso curso, né, que nós vamos iniciar. Às vezes tem alunos do Centro-Oeste aí, pessoas do Centro-Oeste estão querendo fazer uma especialização, ou seja, em Anápolis ou em Palmas, fiquem à vontade para nos contactar. Muito obrigado a vocês. Professor, Deixa eu, che- deixa eu chegar aqui, cheguei. eu Só perdi a minha... descompartilhar. É, perdeu não. Não, que eu não O que que estou você me quer? vendo. Você tem que descompartilhar a sua tela. Tá, Conseguiu? Aí. ok. Bom, muito bom. Agora Primeiro, sim. primeiro te parabenizar pela profusa apresentação de casos, né? Um volume de casos que apresenta e que mostra a tua capacitação. Esses casos são maravilhosos. Um longo tempo de treinamento, acho que isso tudo tem um valor imensurável, tá? Mas, de certa forma, te agradecer de coração pela participação e te parabenizar pela reflexão maravilhosa. Você vem falar de música para um cara que vive a música diuturnamente, né? Você faz uma reflexão envolvendo ou tentando conectar a beleza do IP com a profundidade da música do Pink Floyd e trazer isso para o ensino da endodontia, né? Essa analogia do Dark Side of the Moon, como um lado desafiador e fascinante dessa nossa especialidade, que é inspiradora. Eu acho que, como você bem colocou, a gente precisa desenvolver essas habilidades, ela demanda sensibilidade, demanda sinestesia, demanda intuição, demanda visão. Então, acho que a gente está diante de um volume de predicados, né? Que você não consegue com um certificado, você não consegue com um curso, você consegue com a vida. Esse aqui é o valor, né, dessa fala, né? O IP não nasce pronto, o IP não nasce com as flores maravilhosas e amarelinhas, né? Assim como também não nasceu o Dark Side of the Moon, né, com um chipzinho inserido com a inteligência artificial, né? Eu quero te agradecer muito pelo fato de você compartilhar com a gente essa perspectiva tão rica e tão clara, né? E sempre a tua presença sempre foi de elevar a discussão e você fez isso aqui agora. Quero te agradecer de coração, né? Dizer que a gente está juntos, né? Nós estamos aí juntos, a gente está participando da mesma atividade, apesar da distância física, a gente tem essa aproximação até pelos nossos próprios conteúdos. Obrigado de coração. Se você quiser falar mais alguma coisa, tem alguns minutinhos. Eu quero saber só se o Luciano já chegou por aí. Porque, professor Lasmar, na Pode falar, realidade, pode quem falar. tem que agradecer sou eu, né, pela oportunidade que foi me dada de apresentar alguma coisa que nós fazemos, porque eu não disse inicialmente, mas, acima de tudo, nós somos clínicos. Eu costumo dizer, eu vejo hoje muitos meninos saindo da graduação, indo para o mestrado, e depois vão para uma sala de aula, sem uma vivência clínica, sem nenhuma pretensão de superioridade. Eu costumo dizer para entre na roda de alguns amigos, alguém que nunca fez, alguém que nunca fez vai ensinar para quem não sabe. Então, isso dificulta muito. Quando você tem uma vivência clínica, e você tem uma experiência, é claro, nós falhamos também, mas com os nossos erros nós aprendemos. E eu sempre digo que a minha endodontia de hoje tem que ser melhor que a de ontem e a de amanhã tem que ser melhor que a de hoje. Então, a busca do conhecimento ela é incansável
E quando você aprende, você tem mais facilidade para ensinar. Então, eu agradeço a oportunidade de apresentar alguma coisa que eu faço na minha clínica, na minha vida clínica, e passamos para os nossos alunos, tanto é que nos nossos cursos nós ensinamos a cirurgia parendodôntica. Tá? Foi uma oportunidade única de um evento grandioso como esse que você promove. Agradeço aos colegas que nos acompanharam, tá? Um abraço especial para a Sandrinha, tá? E nossa professora querida lá da Unital, né? E um abraço especial a você pela oportunidade que foi dada. Abraço aos demais colegas. Obrigado, meu querido. Obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Obrigado, coração.